Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o segundo vídeo da playlist sobre a teoria temática da gramática gerativa. No vídeo anterior, nós falamos sobre o conceito de modularidade da mente e sobre o conceito de modularidade da faculdade da linguagem, modularidade da gramática. E vimos então que dentro da teoria gramatical, nós precisamos também de subteorias para dar conta desses submódulos que existiriam dentro da faculdade da linguagem, dentro da gramática mental. E uma dessas teorias, dessas subteorias, para dar conta de um desses submódulos, é a teoria temática, que está voltada para analisar, descrever, compreender o papel do léxico na gramática, na construção da sintaxe das línguas. Para avançarmos nessa ideia, nessa compreensão sobre o papel do léxico na sintaxe, nós precisamos entender os conceitos de predicado e de argumento. O conceito de predicado aqui não é exatamente o mesmo conceito utilizado na gramática tradicional. O predicado da gramática tradicional também é um predicado no nosso sentido, só que o nosso conceito de predicado abarca mais coisas. Por isso mesmo, muitos linguistas gostam de utilizar o termo predicador para marcar essa diferença. Então, o que seria um predicado ou um predicador no sentido relevante para nós? Um predicador vai ser qualquer palavra ou qualquer expressão que seleciona outros elementos linguísticos, que requer, exige a presença de outros elementos linguísticos para co-ocorrerem com ela. E esses outros elementos linguísticos que são exigidos, que são selecionados pelo predicador, são chamados de argumentos. Por exemplo, nós temos alguns predicadores verbais, como, por exemplo, o verbo correr. Então, se nós temos, por exemplo, correu necessariamente pede a presença de alguma expressão para completar a cena, completar o evento que é expresso por esse predicado. Então, nós precisamos necessariamente de algum elemento que corresponda a quem correu. Da mesma maneira, se nós temos um verbo como amar, ocorrendo como em amava, amava descreve uma cena tal que exige a presença de dois elementos linguísticos diferentes, representando personagens, participantes desse evento. Então, nós precisamos de um quem amava quem, ou um quem amava o quê. Da mesma maneira, para um verbo como entregar, ocorrendo, por exemplo, como entregou, nós necessariamente precisamos de três outros elementos linguísticos para expressar quem entregou o que a quem. E eu estou representando aí com esses traços para mostrar que é como se esses elementos possuíssem lacunas que precisam ser preenchidas por outros elementos para construir a sentença, para que a sentença seja de fato construída. Então, por exemplo, nós podemos ter para correu, João correu, para amava nós podemos ter Pedro amava Maria, e para entregou, nós podemos ter Luiz entregou as chaves ao filho. E aqui nós temos, em vermelho, os predicadores, combinados com seus respectivos argumentos. João é argumento de correu, Pedro e Maria são argumentos de amava, Luiz, as chaves e ao filho são argumentos de entregou. Por isso, nós dizemos que um verbo como correr é um predicado de um lugar, no sentido de que ele tem um lugar a ser preenchido, uma posição, uma lacuna a ser preenchida. Amava vai ser um predicado de dois lugares, porque essa palavra, esse núcleo verbal, vai ter duas lacunas a serem preenchidas por outros sintagmas, por outras expressões. E entregar é um predicado de três lugares, porque vai ter três lacunas a serem preenchidas por outras expressões. Uma coisa que nós precisamos apontar é que, à medida em que um predicador vai tendo suas lacunas preenchidas por outras expressões, é como se ele se transformasse em um outro tipo de predicador com menos argumentos sendo selecionados. Então, por exemplo, nós temos amava. Amava é um predicador de dois lugares. Mas quando nós temos uma expressão como amava Maria,
em que nós já preenchemos uma das lacunas com esse sintagma nominal Maria, a expressão amava Maria agora só precisa de mais um argumento, só precisa de mais uma expressão para completar a sua exigência. Então, amava é um predicador de 2 lugares, amava Maria é um predicador de um lugar. Já quando nós temos Pedro amava Maria, essa expressão inteira não é um predicador porque ela já está completa, ela não exige mais a presença de nenhum outro elemento para completar a sintaxe, para completar o seu sentido. Da mesma maneira, entregou vai ser um predicador de 3 lugares, mas à medida em que nós vamos preenchendo esses lugares, esses espaços, essas lacunas, nós vamos ter uma mudança no número de argumentos exigidos. Então, entregou vai ser um predicador de 3 lugares, mas entregou as chaves vai ser um predicador de 2 lugares. Já entregou as chaves ao filho vai ser um predicador de 1 lugar, e Luiz entregou as chaves ao filho não é um predicador porque não tem nenhuma lacuna mais a ser preenchida. Vejam então que uma palavra ser um predicador vai ser importante para a sintaxe, mas também o tipo do predicador, porque a quantidade de argumentos que um predicador seleciona não é uma quantidade aleatória. Cada predicador seleciona uma determinada quantidade de argumentos. Outra coisa importante é que nós geralmente exemplificamos predicadores com verbos, mas não são apenas os verbos a serem predicadores. Qualquer palavra, qualquer núcleo que seleciona argumentos vai ser um predicador. Então, existem predicadores que são predicadores nominais. Por exemplo, o substantivo início é necessariamente início de alguma coisa. Então, início é um predicador de um lugar. Nós podemos ter, por exemplo, esse lugar, essa lacuna preenchida como da aula, início da aula. O substantivo fim também vai precisar ter uma outra expressão, mesmo que ela esteja implícita, para completar o seu sentido. Então, ser fim é ser fim de alguma coisa. Então, fim também é um predicador de um lugar, é um predicador nominal de um lugar, mas é um predicador. Nós podemos ter, então, fim do jogo. Um substantivo como investigação, por exemplo, que está relacionado ao verbo investigar, pode também ser visto como um predicador, mas agora de 2 lugares, porque nós temos necessariamente a ideia de que a investigação é a investigação de algo feita por alguém. Então, nós podemos ter investigação do crime pela polícia, por exemplo. Então, nesse caso, a investigação seria um predicador de 2 lugares. Aqui existe alguma discussão porque, com os elementos nominais, é muito mais fácil que esses argumentos não se realizem, não se manifestem, ou que um deles não se realize. Então, é muito fácil que um predicador verbal, que é de 2 lugares ou de 3 lugares, quando ele é nominalizado, ele não precise exatamente do mesmo número de argumentos, ele precisa de uma quantidade menor de argumentos. Isso é uma questão de investigação, para se tentar entender e compreender o que acontece, o que causa essa mudança da quantidade de argumentos selecionados. Mas o importante aqui é que, em princípio, nomes também são predicadores, nomes também podem ser predicadores e também podem selecionar uma quantidade específica de argumentos. Adjetivos também podem ser predicadores. Então, por exemplo, prejudicial necessariamente é prejudicial a algo. Então, prejudicial é um predicador de um lugar, por exemplo, em prejudicial à saúde. Contrário, por exemplo, é necessariamente contrário a algo, como contrário à proposta. Então, contrário é também um predicador de um lugar. Aqui também existe a questão do tipo, mas nós não temos em prejudicial uma relação entre algo ser prejudicial à saúde e, em contrário, algo ser prejudicial à proposta. Então, não seriam 2 lugares? E talvez adjetivos como prejudicial e contrário sejam predicadores de 2 lugares. Isso vai depender de como essa palavra se comporta na sentença, porque em muitas situações esse prejudicial não está selecionando um argumento, mas está modificando a outra palavra. Então, quando esse adjetivo está modificando, ele é adjunto de outro, é adjunto de um nome, não é um nome que é o seu argumento. Mas, em princípio, é possível que haja algumas construções em que esses adjetivos funcionem como predicadores de 2 lugares. O importante é há adjetivos que são predicadores. Também preposições, como sobre,
necessariamente exigem alguma outra coisa. Então, sobre é sobre algo, seja no sentido locativo, seja no sentido de assunto. Então, sobre a mesa, por exemplo, ao falar sobre uma posição ou falar sobre assunto, a preposição com também exige necessariamente um elemento, um argumento, com um martelo, por exemplo. Então, essas preposições também são predicadores. Então, qualquer tipo de núcleo, qualquer tipo de palavra pode ser um predicador, desde que ela exija a presença de outros elementos. Nós também temos várias palavras, vários verbos, nomes, adjetivos que não necessariamente são predicadores. Por exemplo, chover. Chover não exige a presença de nenhum elemento. Então, chover seria um não predicador, ou um predicador de 0 lugares, o que equivale a dizer que não é um predicador. Então, qualquer teoria sobre o papel do léxico na sintaxe tem que entender a diferença entre predicadores e argumentos e compreender como funciona esse processo de seleção dos argumentos pelos predicadores, porque isso vai determinar vários aspectos da sintaxe. Então, por exemplo, como é que acontece? Como é que se dá a seleção dos argumentos? E quando nós olhamos para as línguas, nós percebemos que há 2 tipos de critérios que os predicadores utilizam para selecionar os seus argumentos. Há um critério categorial e um critério semântico. Isso gera, então, 2 tipos de seleção. Aquilo que chamamos de C-seleção, que é a seleção categorial. E na seleção categorial, o que acontece é que o predicador seleciona os seus argumentos com base especificamente no formato deles, ou seja, na categoria a qual pertencem os seus argumentos. O seu argumento é da categoria nome, ou da categoria verbo, ou da categoria adjetivo, ou da categoria preposição. E a S-seleção, seleção semântica, é um tipo de seleção em que os núcleos definem o tipo semântico dos seus argumentos. Então vamos exemplificar. Para seleção categorial, C-seleção, nós podemos falar sobre o verbo encontrar. Uma sentença como Maria encontrou João mostra que encontrar é um predicado que tem 2 lugares. E esses elementos, esses 2 elementos, que são argumentos de encontrou, são 2 sintagmas nominais, são 2 DPs, na verdade. Se nós mudarmos a categoria de um desses argumentos, a sentença fica ruim. Então, Maria encontrou João é uma boa sentença, Maria encontrou de João é uma sentença ruim. Por quê? Porque agora o segundo argumento não é mais um DP, é um PP. E encontrar pede especificamente um DP. Existem verbos, existem predicadores que selecionam PPs. Existem predicadores que selecionam ou DP ou PP, eles aceitam de forma mais livre, mas encontrar exige apenas DPs. Nós vemos a situação oposta com gostar. Gostar também exige 2 argumentos, mas exige que o primeiro argumento, o argumento à esquerda, seja um DP e o argumento à direita seja um PP. Então, Maria gosta de João é uma boa sentença, mas se nós tirarmos essa preposição e colocarmos como os 2 argumentos sendo DPs, Maria gosta de João, essa sentença é ruim. Então, são 2 predicadores de 2 lugares, encontrar e gostar. Um deles seleciona 2 DPs, outro seleciona um DP e um PP. Ou seja, esses predicadores escolhem a categoria sintática dos seus argumentos. Já na S-seleção, na seleção semântica, o que nós temos é que o predicador olha para tipo semântico da expressão. Então, por exemplo, para o verbo demitir, nós vamos ter 2 lacunas, nós vamos ter 2 argumentos. Esses 2 argumentos necessariamente são DPs. Então, por exemplo, Pedro demitiu João, nós temos aí 2 DPs como argumentos, 2 sintagmas nominais, mas não é qualquer DP, não é qualquer expressão nominal que pode ser um argumento do verbo demitir. A pedra demitiu João é uma sentença estranha, porque a pedra não é um elemento que tem propriedades tais que possa ser um argumento de demitir. Então, demitir não apenas escolhe que os seus argumentos devem ser DPs, mas exigem que os seus argumentos devem ser humanos, devem ter a propriedade semântica mais humana. Já um verbo como sonhar vai aceitar como argumentos um DP e um PP, como em Maria sonhou com Paris,
mas também não aceita que qualquer coisa, qualquer tipo de DP seja seu argumento. Então, uma sentença como a ideia sonhou com Paris é uma sentença ruim. Por quê? Porque a ideia é um DP, sim, mas é um DP com propriedades semânticas tais que são incompatíveis com ser o argumento externo do verbo sonhar. O verbo sonhar exige, como argumento externo, algum elemento que seja semanticamente compatível com ser o experienciador de um sonho. Então, na seleção categorial, o predicador olha para a categoria sintática do argumento. Na seleção semântica, o predicador olha para o tipo semântico do argumento. Além disso, cada predicador diferente vai exigir uma quantidade específica de argumentos. Alguns podem até variar a depender da situação entre uma quantidade ou outra de argumentos, mas não aceita qualquer quantidade de argumentos. Uma sentença em que o predicador está acontecendo com uma quantidade de argumentos que é incompatível com o que ele exige, vai ser uma sentença ruim. Então, por exemplo, Pedro dormiu é uma boa sentença porque dormir exige um argumento, alguém dorme, mas Pedro dormiu Maria já não é uma boa sentença, diferente de sentenças como Pedro amou Maria, viu Maria, beijou Maria, que são boas sentenças. O problema é justamente que dormir vai exigir apenas um argumento. E aqui nós temos dois argumentos. Da mesma maneira, numa sentença como Maria encontrou João, nós temos uma boa sentença, porque encontrar está com seus dois argumentos, mas uma sentença como Maria encontrou não é uma boa sentença, a não ser que nós estejamos entendendo que essa sentença tem um argumento implícito. Ou seja, pelo contexto, nós sabemos que há um outro ser que foi citado e que pode ser recuperado como esse argumento implícito desse verbo, mas apenas Maria encontrou, sem haver uma recuperação desse outro argumento, é uma sentença ruim, é uma sentença que não é boa em português. Por quê? Porque encontrou exige especificamente dois argumentos. Então, nós temos no léxico mental, para todo predicador, algo que nós chamamos de grade argumental, que é o seguinte: no léxico mental, cada palavra tem registrado em si informação sobre se ela pede ou não pede argumentos, e pedindo argumentos, em primeiro lugar, qual a quantidade de argumentos que essa palavra pede, qual a categoria dos argumentos que essa palavra pede e qual o tipo semântico dos argumentos que essa palavra pede. No próximo vídeo nós vamos falar mais sobre esse conceito de grade argumental, vamos exemplificar e vamos falar sobre como é que se dá essa atribuição dos tipos semânticos através da noção de papel temático e como é que o papel temático contribui para a sintaxe. Eu agradeço a todos os membros do canal, até a próxima e Deus abençoe vocês.